Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Editora Ateneu. Hoje Olá, nós vamos falar sobre a live com a doutora Mariana Gonzaga, referente à assistência farmacêutica para o paciente infectado com SARS-CoV-2. Boa noite, doutora Mariana. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal boa da Editora. noite, gente. Tudo bom, Evelyn? Bem-vindos, todos que estão aí nos ouvindo Olá, na boa noite, live. tudo bem? Sejam Espero que todos gostem. bem-vindos, gente. Obrigada, doutora Mariana, pela presença. Hoje a nossa moderadora vai ser a Evelyn. Evelyn, Olá, você tudo quer bem? começar? Você quer começar agora já com a doutora? Você tem algum recadinho? Posso? Então, gente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de manejo clínico dos pacientes infectados com Covid-19 em serviços de saúde. Ele está com as inscrições abertas e irá continuar até quando houver procura. Ele é destinado para enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, cirurgiões dentistas, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, residentes, professores e alunos de universidades públicas das respectivas áreas citadas. O curso é gratuito, possui certificado e uma carga horária de 120 horas. Para mais informações, acesse o nosso Instagram, covid19.uti.ufmg. Então, o tema da live de hoje é assistência farmacêutica para o paciente infectado com SARS-CoV-2, que será ministrado pela professora Mariana Gonzaga. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, Evelyn. Muito obrigada Agora, pelo convite. Você, editora Ateneu, é um prazer estar aqui. agora eu passo a palavra para você. Então, tá ok. Bom, hoje reforço primeiro o convite que a Evelyn fez para vocês, tá? De conhecerem o curso, assim, né? Parabenizando a Andresa, o doutor Bottoni, a doutora Carolina, né? Com a iniciativa de realizar o curso. Eu sou uma das responsáveis pelo módulo de farmácia, né? Na verdade, a gente tem uma abordagem mais global sobre a abordagem da farmacoterapia do paciente com Covid-19, e eu venho, então, falar um pouquinho, mostrar um pouco do que vocês podem ver mais aprofundado no curso, mas também trazer discussões e ideias sobre esse grande tema que foi proposto aqui para essa live, que é assistência farmacêutica, né, para o paciente infectado com SARS-CoV-2. Me apresentando, eu sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, tá, no ranking das 200 melhores faculdades de farmácia pelo ranking QS, a segunda melhor, segundo melhor curso de farmácia do Brasil, e sendo o primeiro, né, a Universidade Federal com o melhor curso do Brasil. Represento também o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, que também é um apoiador do curso, né, que a Evelyn os convidou para participar também. Tá? Eu sou professora adjunta da Faculdade de Farmácia, do Departamento de Produtos Farmacêuticos, sou do Conselho Científico do ISMP Brasil, e falando um pouquinho, né, do meu histórico, eu sou graduada pela mesma faculdade na qual eu atuo, possuo pós-graduação em farmácia hospitalar e serviços de saúde pela Associação Mineira de Farmacêuticos, possuo mestrado pela Federal de São João del Rei, em Ciências da Saúde, doutorado também em Ciências da Saúde pela Fiocruz de Minas, que é o Instituto René Rachou, tá? E pós-graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica. Minha atuação, ela se inicia na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, minha atuação profissional, né? E depois acabei me encontrando aí com os profissionais que, inclusive, já estiveram aí com vocês na live da Ateneu, que é a Andresa, Bottoni e Carol, né? No Hospital Risoleta Neves, Tolentino Neves, tá? Onde eu atuei e depois seguindo a carreira acadêmica.
Bom, me deram hoje esse tema para falar um pouquinho sobre assistência farmacêutica, para nós, né, diferente da abordagem do que seria assistência farmacêutica para assistência para outros profissionais de saúde. Assistência farmacêutica, na verdade, ele tem uma perspectiva bem mais ampla. Então, assistência farmacêutica não é assistência do profissional farmacêutico, né? Então, a gente tem esse conceito aí que seria um conjunto de ações que vai, então, garantir o acesso e o uso racional de medicamentos. Então, assistência farmacêutica, na verdade, ele envolve várias ações que são desenvolvidas pelo farmacêutico, mas também por outros profissionais de saúde. Então, a gente propõe esse ciclo de várias ações que vai desde da seleção de um medicamento até realmente a sua utilização pelo paciente. Tudo isso girando em torno do medicamento, que é o nosso insumo essencial, tá? Assistência farmacêutica, de acordo aí com a Cláudia Osório Castro, né, ela pode ser dividida em dois grandes grupos de atividades ou ações, que seria da logística farmacêutica, tá? Então, que vai passar pela programação, compra ou aquisição, distribuição e armazenamento desse medicamento, e a gente tem a parte de utilização de medicamentos em si, que vai desde a prescrição até a dispensação, e o acompanhamento da utilização ou administração, ok? Bom, então, quebrando esses dois grandes grupos, começando pela logística farmacêutica, eu queria pontuar uma coisa importante pela qual nós estamos passando atualmente, né, que é um desabastecimento documentado de vários medicamentos. Então, quem já atuou em hospitais e outras instituições de saúde sabe que o farmacêutico fica super apertado quando falta medicamento no hospital. A gente mal consegue desempenhar atividades clínicas, tendo em vista que a gente tem que parar tudo e conseguir alternativas para o nosso paciente, né? Então, a SBRAF, que é a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, fez um levantamento com 731 farmacêuticos no Brasil inteiro. Deve sair hoje ou amanhã no site da SBRAF para vocês. 87% dos farmacêuticos reportaram agora, né, entre o finalzinho de maio e início de junho, a falta de alguns medicamentos nos grandes hospitais aí do país, tá? E principalmente destaque para a falta de medicamentos para sedação, como midazolam, bloqueadores neuromusculares, principalmente aqueles que propõem bloqueio neuromuscular mais rápido, como succinetônio, né? E também opioides, que são aí agentes para analgesia, tá? Então, é um dado preocupante e que a gente sabe que vai acabar impactando nos serviços que são providos diretamente ao paciente pelo farmacêutico no meio hospitalar, tá? Mas o nosso olhar hoje não vai ficar focado na parte de logística, vamos falar mais sobre o processo de utilização de medicamentos. Então, seria no sentido clássico de assistência, né, de estar provendo serviços que são individualizados, voltados a um determinado paciente, ok? Bom, então convido vocês também a conhecerem o e-book disponível na Ateneu. A gente fez um capítulo muito especial aí para vocês sobre o gerenciamento da farmacoterapia do paciente com Covid-19, ok? Eu queria aproveitar e agradecer todos os envolvidos, essa equipe que se formou de farmacêuticos, ex-estudantes da UFMG ou estudantes de pós-graduação e graduação, tá? Que me auxiliam e atuam, né, diretamente para garantir que vocês tenham um curso adequado e também um conteúdo para o e-book, né, mais atualizado possível. Então, meu grande carinho por essa equipe, muito querida, né, e muito obrigada. Queria aproveitar que a gente está online para agradecê-los. Bom, a gente, tanto no curso quanto no e-book, e aqui hoje a gente vai conversar sobre assistência
ao paciente farmacêutica, né, com um olhar multiprofissional, ele não é só para o farmacêutico, porque a gente tem que pensar como que vários profissionais acabam sendo afetados pelo uso de medicamentos, né, no meio hospitalar. Então, a gente tem que dar as mãos e pensar junto sobre os riscos e benefícios envolvidos na farmacoterapia do paciente, né? Sob essa ótica, a gente pensa que cuidado ao paciente, de acordo com a Joint Commission, seria aquele, né, que é planejado para cada paciente, monitorado, modificado, complementado e devidamente acompanhado, né? Então, este olhar para o cuidado, que não é especificamente cuidado farmacêutico, nem cuidado da fisioterapia, né? É um cuidado multiprofissional. Então, é sobre esse cuidado que a gente vai falar hoje, né? Com este olhar. Bom, pensando que esse cuidado é um processo contínuo, também, quando eu penso na farmacoterapia do paciente, eu quero cuidar do paciente com um foco em farmacoterapia, eu também tenho que avaliar e planejar essa farmacoterapia, monitorá-la e também modificá-la conforme as necessidades desse paciente, né? Então, a gente, como grupo, pensou em um olhar para vocês poderem reproduzir no hospital de vocês esse acompanhamento contínuo do paciente usuário de medicamentos com Covid-19, né? Então, a gente propôs uma adaptação, na verdade, de um raciocínio clínico, né? Que a gente combinou o mnemônico Fast Hug Maidens, tá? Deixo aí para vocês a referência. O Fast Hug Maidens é um mnemônico que traz critérios que devem ser avaliados diariamente pelo farmacêutico em todos os pacientes que ele está acompanhando, tá? O Fast Hug Maidens, ele foi pensado especificamente para pacientes críticos, mas nós temos que ter, né, pensando aí na realidade do paciente Covid-19, que tem uma possibilidade de modificar a sua complexidade ao longo do tempo, inclusive entrar em cuidado crítico, a gente achou que se encaixa muito para o paciente hospitalizado com Covid-19, independente dele estar no ambiente crítico ou não, tá? Esse mnemônico traz né, as questões como desde avaliação dos alimentos, né, que ele está utilizando, inclusive nutrição interal, até avaliação de sedação, analgesia, tá? Dose dos medicamentos, interações, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente retoma o convite que vocês façam um curso que está ainda com as inscrições abertas, ok? Bom, além desse olhar do Fast Hug Maidens, que não vai te deixar esquecer aquilo que é essencial, a gente organiza a sequência de raciocínio e avaliação da farmacoterapia do paciente com o Pharmacotherapy Workup, que foi proposto em Minnesota, né, na década de 90. Então, primeiro a gente avalia se todos os medicamentos que o paciente utiliza são necessários, né, ou indicados, então tem que garantir que todos os medicamentos que o nosso paciente usa são de fato necessários. Eu tenho que avaliar se ele deveria tomar um medicamento que ele não está tomando, também avaliar se todos os medicamentos estão sendo efetivos por meio de avaliação das metas terapêuticas e os parâmetros de efetividade de cada um dos medicamentos, avaliar se os medicamentos estão sendo seguros e, por último, se eles são convenientes para a equipe e para o paciente, ou seja, de fácil administração e com, né, realmente podem ser utilizados adequadamente, ok? Começando aí pela necessidade, casando com Fast Hug Maidens, nós temos aí, né, dentro do Fast Hug Maidens, avaliar a indicação dos medicamentos, né, Indication for Medication, Medication Reconciliation, que seria conciliação de medicamentos ou conciliação medicamentosa, e não haver duplicações na farmacoterapia, né? Aí eu levanto alguns pontos. Primeiro, né, será que todos os medicamentos que o paciente está utilizando são necessários, são indicados para ele? E aí eu vou pontuar uma coisa que eu sei que bombou hoje, quem está acompanhando viu, né,
que é o uso de corticosteroides entre pacientes com Covid-19, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela se pronunciou no documento oficial deles, que foi atualizado recentemente, que não deveria se utilizar corticosteroides para pneumonia viral, tá? Tendo em vista essa referência que eu deixo aí para vocês, tá? Que é a referência de Lee, que é uma revisão sistemática que levou em consideração não só o SARS-CoV-2, mas também o SARS-CoV e MERS, e mostrou para a gente que, inclusive, poderiam haver mais riscos do que benefícios na utilização desses agentes no paciente com pneumonia com SARS-CoV-2, tá? Porém, hoje está em todas as mídias, aí está um recorte da Folha de São Paulo, corticoide, dexametasona, reduz mortalidade em pacientes graves com Covid-19, né? Então, a gente não tem que voltar a olhar ali, ó, pacientes graves, né? E aí, essa notícia que está em vários jornais para a gente, diz respeito ao estudo Recovery. O estudo Recovery, ele está aí, né, tem várias linhas que estão sendo avaliadas e, olhando esse desfecho inicial aí sendo avaliado para a dexametasona, ele compara a dexametasona com o cuidado usual, tá? E eles encontraram diferença estatisticamente significativa para a mortalidade entre pacientes com ventilação mecânica ou suplementação de oxigênio, tá? Então, a gente tem que focar que nós estamos lidando com pacientes graves, ventilados, né? Diferente do que foi encontrado aí entre pacientes não ventilados. Então, se vocês repararem aqui os resultados que eu trago para vocês, né? Para a ventilação mecânica, a gente tem aqui um risco relativo de 0,65, ou seja, reduziu aí em 35% o risco de desenvolver, né, morte, a mortalidade, de uma forma estatisticamente significativa, tá? Do paciente só com oxigênio, né, só com oxigenação, reduziu em apenas 20%. E aí eu queria que vocês reparassem aqui no intervalo de confiança, que esse intervalo de confiança, o limite superior dele está como 0,96, né? Então, é um intervalo de confiança que a gente chama aí de limítrofe. Se eu né, fizer um arredondamento, ele acaba passando pela unidade, que faria com que ele não fosse estatisticamente significativo, tá? Por que eu estou falando sobre o intervalo de confiança? Até o momento, nós que tivemos apenas o acesso à comunicação do estudo Recovery, não sabemos se esse resultado ele está ajustado por múltiplos fatores, ok? Que há uma diferença entre risco relativo bruto e risco relativo ajustado. Ok? Então, vamos supor que nesses dois grupos há uma grande diferença, por exemplo, de histórico de infarto agudo do miocárdio, né? Se há diferença entre os dois grupos, deve haver ajuste estatístico, ok? Então, nós temos que passar de um risco relativo bruto para um risco relativo devidamente ajustado. E se eu não sei se esse risco relativo está ajustado, pode ser que com o ajuste para o paciente meramente oxigenado, esse resultado deixe de ser estatisticamente significativo, tá? Então, com o que nós temos nas mãos agora, o que tem grande chance, né, de realmente ser adequado com o paciente com ventilação mecânica, tá? Bom, a agência do Reino Unido já está se pronunciando em realmente introduzir esse medicamento, né, nos protocolos do Reino Unido. Então, acredita-se que eles tenham dados. Claro que nós, brasileiros, ainda não temos acesso, já que o pessoal do estudo Recovery foi lá e entregou para eles realmente os resultados preliminares, né, mais completos. Então, a gente tem que ter essa cautela.
Então, estamos falando de pacientes hospitalizados e principalmente pacientes sobre ventilação mecânica. Pacientes não ventilados, eu quero que vocês vejam aqui que está destacado de vermelho também, que o risco relativo foi 1,22, ou seja, entre pacientes não ventilados, aumentou o risco de mortalidade em 22%. Tá? Então, muita atenção, isso aí reforça o olhar de que não é para, estou com Covid, sair tomando corticosteroides, comprando na farmácia dexametasona, tá? Que pelo contrário, ao que a gente esperava e outros estudos mostravam, né, de uma forma não específica, usar corticosteroides num paciente que tem um quadro mais leve pode piorar esse quadro clínico dele. Então, muita atenção, vamos ficar atento para as novidades que vão sair por aí, tá? Outra coisa que a gente não tem detalhes ainda é qual foi o critério de inclusão desse paciente, ok? Então, como que ele foi incluído? Será que para esse estudo eles incluíram somente pacientes graves ou moderados, né? Então, isso não está claro ainda, porque a gente tem o desenho do estudo Recovery, mas a gente não sabe qual corte que foi feito e está sendo analisado nessa fatia aí de dexametasona, tá? Então, são cenas dos próximos capítulos, a gente fica torcendo para sair um resultado ainda melhor depois do ajuste, que pode acontecer também, depois de ajustado, o risco relativo ser ainda, né, mais considerável, reduzir ainda mais a mortalidade, ok? Bom, mas isso não é muito diferente do que estava pautado para nós na Surviving Sepsis Campaign específico para o paciente com Covid-19. Então, vamos relembrar, quem não conhece esse documento, acesse, né? Ele falava para a gente que pacientes, aqui na dica 41, né, seriam pacientes com ventilação mecânica, que deveria, né, seria sem SARA, eles recomendaram contra o uso, né, de dexametasona. Em pacientes ventilados com SARA, sugeriram o uso de corticosteroides, corticosteroides de uma forma geral, tá? Mas alguns indivíduos do painel falaram que não se manifestariam porque as evidências não eram, né, realmente tão robustas. Então, pode ser que o 42 passe a ser melhor embasado. Então, com certeza, agora nós teremos mais dados para o paciente com SARA, que deve ser elucidado, tá? E, entretanto, o que a gente sempre soube, inclusive para pacientes com choque séptico, que não é derivado do SARS-CoV, né, 2, o uso no paciente que não respondeu à reposição volêmica e a vasopressores, né, a introdução do corticosteroide para a recuperação desse paciente é recomendada há muitos anos, né? Então, vamos olhar e esperar os novos resultados. Então, tudo isso a gente falou de um medicamento que pode não ser indicado ou necessário ser introduzido. Então, vamos ter que avaliar de acordo com a evolução desse paciente, né? Outra questão que tem levantado, a gente tem acompanhado pela experiência de colegas, né, e pacientes, é a falta que está fazendo um processo de conciliação medicamentosa robusto, tá? Então, a conciliação medicamentosa, por meio dela, vocês vão descobrir tudo que o paciente utilizava antes de entrar no hospital, fazer o melhor histórico possível, né, medicamentoso, e garantir a continuidade da terapia no ambiente hospitalar, tá? Então, a gente né, tem um caso próximo de uma pessoa, por exemplo, que esqueceram do lítio durante a internação dela, né, ela teve uma descompensação, um quadro complexo, ok? Então, é importante a gente lembrar desse processo de transição. Aí eu deixo para vocês o boletim do ISMP Brasil, o site, para vocês acessarem e conhecerem um pouco mais dos traquejos envolvidos na conciliação de medicamentos. Quem já conhece, aprofundar ainda mais, ok? Dentro da avaliação da terapia, da indicação também no paciente hospitalizado, existem alguns protocolos que o farmacêutico e outros profissionais devem contemplar e avaliar.
como a profilaxia de tromboembolismo, de úlcera de estresse, manejo de hiperglicemia de estresse, analgesia e sedação, que está aí num grande desafio devido ao desabastecimento de medicamentos para esses fins, né? E o manejo de infecções, tá? Eu queria pontuar aqui um pouquinho a profilaxia de tromboembolismo, que a gente sabe que é cada vez mais relevante para o paciente com Covid-19, tá? Eu convido vocês a entrarem no site da Sociedade Americana de Hematologia, tá? Que é a American Society of Hematology. Eles têm, né, direcionamentos sobre a profilaxia, tratamento e após a alta também, como proceder com o paciente com SARS-CoV-19, ok? Além disso, eu já adianto para vocês que no mês de junho ainda, o ISMP Brasil vai lançar o boletim da enoxaparina. Nós vamos fazer, né, uma abordagem também específica para tromboprofilaxia em pacientes com SARS-CoV, né, infecção por SARS-CoV-2, ok? Já lançamos também outros boletins sobre anticoagulação oral, temos também um boletim sobre heparina, tá? Varfarina. Conheçam os boletins que abordam os principais erros de medicação e critérios de segurança serem abordados, ok? Outra questão importante para o paciente com SARS-CoV-2 seria o manejo de outras infecções além dessa. Então, nós sabemos, né, que um paciente com uma pneumonia, a princípio, vai ser difícil de diferenciar se é, de fato, uma pneumonia somente pelo SARS-CoV-2 ou se também há uma co-infecção por outros agentes não virais, bacterianos ou fúngicos, né? Então, está aí a diretriz da Sociedade Torácica Americana, que fala sobre a pneumonia adquirida na comunidade. Alinhado com esse documento, também temos documento aí da AMIB, né, e outros, que falam sobre o uso de antimicrobianos nesses pacientes também, tá? Porém, esse estudo de Rawson, né, e colegas, ele traz um olhar crítico sobre o uso de antimicrobianos nessas realidades, né? Então, mediante a avaliação dos pacientes, apenas 8% dos pacientes com Covid-19 apresentavam uma co-infecção ou com bactéria ou com fungo. Entretanto, 72% desses pacientes receberam ou um antibacteriano ou um antifúngico, ou ambos, durante a sua internação também, tá? Então, a gente tem um outro grande problema, que é a resistência microbiana, e nós devemos ter o olhar aberto para essa realidade e minimizar ao máximo o uso de antimicrobianos desnecessários, né? Então, a gente tem, né, a máxima aí do Antimicrobial Stewardship, ou gerenciamento, ou gestão do uso de antimicrobianos, que é começar de forma correta e depois focar. O que seria isso? Eu tenho que garantir a coleta de material biológico antes, né, de submeter o paciente a um tratamento com antimicrobiano, e assim que sair o resultado microbiológico, se comprovado que não há bactérias e ou fungos, deve-se proceder com o descalonamento dos antimicrobianos, né? Então, é importante essa medida para garantir que o paciente não está usando um antimicrobiano desnecessário e toda a microbiota dele e da UTI, do hospital, estão sofrendo com isso também, né? Bom, aí nós temos, né, essa carta do FDA, que também saiu recentemente, revogando o uso da cloroquina, que seria um medicamento potencialmente aí para o tratamento do Covid-19, né? E aí o FDA ele revogou a licença emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina, devido à falta de evidências até o momento, e com as evidências presentes, né, ainda não é possível comprovar a eficácia que justifique o uso desse medicamento, de acordo com a FDA, né? Eu convido vocês a verem a live
do YouTube, que está no YouTube da Faculdade de Farmácia, no qual o CECATES, que é, né, o Centro Colaborador do SUS, que nós temos na Faculdade de Farmácia, mostra para nós a revisão sistemática que eles fizeram, tá? Ainda não foi publicada, será publicado brevemente, tá? Mas está na live os resultados preliminares que mostram que, até o momento, entre pacientes hospitalizados, nós não temos evidência de eficácia para redução da mortalidade. Pelo contrário, com combinação dos estudos disponíveis, um aumento da mortalidade. Isso excluindo os estudos que já foram retratados, tá? No Lancet, né? E tudo mais. Bom, fechada a questão da necessidade, a gente tem que avaliar sempre se o medicamento está sendo efetivo e seguro por meio dos parâmetros de efetividade e de segurança, ok? Aí eu convido vocês a garantir que o paciente use o medicamento mais efetivo e seguro possível para ele, e eu tenho que monitorar esses parâmetros, e também eu tenho que garantir a dose correta desse medicamento, né, por meio de ajuste de dose, avaliação de interações, monitorização da concentração plasmática desses medicamentos, tá? Então, tudo isso tem que ser garantido para que o tratamento seja efetivo e seguro, ok? Aí eu lanço os olhos, mais uma vez, para a enoxaparina, que é um medicamento que a gente sabe, né, que deve ser introduzido nos pacientes com SARS-CoV-2 hospitalizados, de acordo com os protocolos institucionais, né, como agente profilático para eventos tromboembólicos, ok? Mas a gente vê na literatura que a maioria dos erros de medicação com a enoxaparina envolvem justamente a dose errada. E aí uma dose baixa leva a um problema de efetividade, uma dose alta um problema de segurança, tá? E a gente tem que pensar direito se a indicação terapêutica, o ajuste de dose foi feito adequadamente de acordo com ele, de acordo com a função renal do paciente, com o peso, lembrando que eu tenho que documentar o peso, eu tenho que mensurar e documentar, tá? É uma questão importante, preferencialmente na prescrição do paciente, para que os ajustes possam ser checados, ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês vão ver em breve no boletim do ISMP Brasil, tá? Mas, além disso, são propostos na literatura alguns parâmetros para monitoramento do paciente com Covid-19, que não é o clássico fator anti-XA para enoxaparina, mas principalmente o dímero D e o fibrinogênio, tá? Que são parâmetros que parecem muito sensíveis para a evolução da criticidade do paciente com essa infecção, tá? Então, ir acompanhando ao longo do tempo estes parâmetros, com destaque para esses dois, também uma avaliação do prognóstico deste paciente, não só da efetividade e segurança da terapia profilática ou terapêutica tromboembólica, ok? Esse boletim do ISMP Brasil também disponível, a gente trouxe uma discussão também sobre segurança de vários medicamentos que são testados aí pelo estudo Solidarity, da Organização Mundial de Saúde, tá? Como a necessidade de ajuste de dose, todos os aspectos sobre intervalo QT e seu prolongamento, que é um evento adverso que vem sendo bastante discutido, sobre interações medicamentosas e erros de medicação envolvendo aí cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, tá? Então, confiram o boletim para se aprofundarem um pouquinho mais, tá? É importante também pensar que o farmacêutico, os profissionais devem monitorar o paciente e notificar, principalmente para esses medicamentos que estão sob uso off-label, né? Ou seja, não é para um uso aprovado ainda. Então, fiquem de olho, porque é importante notificar esses eventos adversos para a Anvisa, para que a gente saiba de fato o que está acontecendo, ok? Bom, além disso, vamos pontuar que outros efeitos adversos são reforçados pelas alterações clínicas do paciente com Covid-19.
Então, trouxe aí alguns estudos descritivos que mostram uma prevalência elevada de insuficiência cardíaca nos pacientes críticos com Covid-19, histórico de doença cardiovascular, histórico de doença cardíaca e também o desenvolvimento da própria lesão cardíaca durante o curso da doença, tá? Então, estudos mostram que quadros cardiovasculares levam à piora do quadro por Covid-19, como o quadro da infecção pode levar a uma lesão cardíaca. Então, efeitos adversos que envolvem o sistema cardiovascular são muito importantes de serem monitorados nesses pacientes, ok? Fora isso, nós temos também identificação de lesão renal aguda entre pacientes críticos com Covid-19, inclusive pacientes com insuficiência renal, tendo quadros piorados, lesão hepática aguda e também o histórico de cirrose associado à gravidade do paciente com Covid-19. Então, nós sabemos que disfunção renal e disfunção hepática são fatores que fazem com que eu tenha que ter um olhar para os efeitos adversos e também pensar na necessidade de ajuste de dose, para esses pacientes de acordo com a função renal, ou suspensão de medicamentos de acordo com as necessidades de cada paciente. Então, só pontuando alguns critérios mesmo, que a gente tem que avaliar para o paciente, garantindo a segurança e efetividade dele. Por último, a gente fala de conveniência, então a gente tem que garantir que o produto está disponível. Se estiver indisponível, é um problema de conveniência. Eu tenho que garantir que a equipe e o paciente lembra de usar o medicamento, administrar o medicamento, e administrar dentro da circunstância na qual o paciente se encontra, tá? Então, deixo aí para vocês 3 boletins também do ISMP, para vocês se aprofundarem, que diz respeito à omissão de dose, erros por interrupção, no processo de administração, tá? Então, é importante garantir que esse medicamento não vai ser esquecido, mesmo tendo em vista todo um cenário caótico no qual esse profissional pode estar sendo inserido, E no caso de atraso dos medicamentos, a gente tem um boletim que diz respeito a esse tema, que é a administração de medicamentos no horário adequado. Quando que eu posso, qual que é o medicamento que eu não posso atrasar de jeito nenhum? Qual que é o medicamento que, se eu atrasar um pouco, não vai ter tanto efeito? Então, isso aí está contemplado nesse boletim nosso também, tá? E, por último, eu deixo aí uma revisão que a gente desenvolveu sobre método de administração de medicamentos via sonda ou via cateteres, deixo aí para vocês a referência e também o boletim do ISMP para garantir que o medicamento seja administrado de forma adequada ou suspenso se o paciente só tiver essa via acessível, ok? Então, era só isso tudo que eu tinha para falar um pouco, expor, mas vamos esperar as dúvidas. Eu deixo aí o meu Instagram, tá? @prof. Mariana Gonzaga, meu e-mail, caso vocês queiram aprofundar também, tem várias outras dicas lá para vocês no meu Instagram, ok? Ok, obrigada, professora. A gente teve algumas dúvidas. A dúvida que a gente teve é da Andresa. Ela perguntou a seguinte questão: o que você acha sobre o uso do Remdesivir? Ele é indicado? Tá, então vamos conversar sobre o Remdesivir, gente. O Remdesivir, ele é um medicamento, que ainda não está registrado na Anvisa, é um dos medicamentos que foi contemplado justamente no estudo Solidarity, que está no boletim, do ISMP Brasil, que eu falei para vocês, tá? O Remdesivir saiu um ensaio clínico randomizado de Wang, que não mostrou diferença na mortalidade, tá? Entre o uso ou não do Remdesivir, mas a farmacêutica Gillette, ela soltou, dados preliminares do ensaio clínico dela, tá? Que fez, inclusive, que o FDA aprovasse o uso do Remdesivir, que já era registrado no FDA, para essa indicação terapêutica.
terapêutica, tá? Do Covid-19. Então, sim, nós temos evidência de eficácia do Remdesivir, entretanto, não para redução da mortalidade, ok? O que tem dados reportados sobre esse medicamento? Redução do curso da doença, ok? Então, a gente tem que pensar também que, da mesma forma que eu falei para vocês da dexametasona, para o Remdesivir a gente também observa essa questão, tá? O Remdesivir, se eu faço seccionamento, pego pacientes graves ventilados, né? E pacientes não ventilados, ele se mostra eficaz, na verdade, somente entre pacientes ventilados, tá? Então, no agregado, ele tem um resultado, tá? Mas quando eu separo esses dois grupos, somente no paciente ventilado, ok? Então, ainda há necessidade de sair outros resultados adicionais desse estudo da Gilead, só está inclusive no site do FDA, na aprovação do Remdesivir, mas para nós, brasileiros, ainda não é tão realidade lançar a mão desse medicamento, porque ele ainda sequer, né, é aprovado pela Anvisa. Então, teria que fazer todo o trâmite para aprovação no Brasil primeiro, para depois pensar na disponibilidade no mercado, tá? Então, por isso que eu optei por não abordá-lo tanto aqui, tá? Tá joia. O Lucas Lima, ele perguntou: dentre os medicamentos que estão sendo avaliados nos estudos, algum já teve resultado positivo? O oseltamivir para paciente crítico? Então, eu falei, né, o Remdesivir até o momento ele teve, né, realmente uma evidência de eficácia para redução, tá? Então, deixa eu até ver se eu tenho alguns números aqui. Então, a média, né, para recuperação do paciente, tempo de recuperação entre os pacientes com doença grave foi de 12 dias nos pacientes com Remdesivir, tá? E 18 dias no paciente com placebo, ok? Então, a gente teve uma diferença de 6 dias que foi estatisticamente significativo. Se a gente pensa em tempo de UTI, isso é muito significativo realmente, né? Mas ainda não temos o impacto da mortalidade. Então, ele se mostrou eficaz, ok? E até o momento, nós não temos outro medicamento que se mostrou eficaz. O que seria se mostrar eficaz? Né? Ter um ensaio clínico randomizado que mostra a eficácia dele. Até o momento não temos, mas nós temos um pequeno ensaio com a ivermectina, que ainda não foi revisado aos pares, que mostra um ar, talvez, da possibilidade, sim, de redução da mortalidade, tá? Mas ainda é um estudo para o qual a gente precisa de ter mais robustez. Do jeito que ele foi publicado, ainda não é o bastante, né? A análise não é o bastante para nós. Quem quiser maiores detalhes, tem né, um vídeo no meu Instagram que detalha toda a análise desse estudo, que é um estudo de Patel, tá? Que foi publicado recentemente. A Érica perguntou como temos acesso a esses artigos. Tá, todos, eu acho que a live, né, vai ficar disponível no YouTube da Ateneu, então vocês podem ver as referências que eu deixei no pé de página para vocês, ok? E jogar na internet. Alguns artigos que eu citei aqui também estão nos boletins do ISMP Brasil, então é só você clicar nos links que estão no boletim, no site, tá? Também tem o Instagram, do ISMP, que vocês podem acessar, né, e ter acesso a esses artigos. Mas eu deixei o meu e-mail também no final da apresentação, então, se for algum artigo que vocês não conseguirem acessar, vai ser um prazer mandar para vocês, né, ou fazer contato comigo por DM pelo meu Instagram, tá? O Saulo perguntou: nas últimas semanas, aumentou muito a procura pela ivermectina na farmácia. Ela entraria no mesmo caso da dexametasona? Não, pelo contrário, né? A gente tem que pensar. A dexametasona, eu vou reforçar minha fala. A dexametasona, ela está com evidência preliminar de eficácia para o paciente hospitalizado sob ventilação, ok? Pacientes
que estão na comunidade e vão para a farmácia, deixa eu comprar uma dexametasona aqui. Não faça isso. Pelo contrário, porque esse estudo nos mostra que no paciente não ventilado, pode ser que, na verdade, há indicativos, não é estatisticamente significativo, de aumento de mortalidade. Tá? Então, pode ser que num futuro muito próximo a gente tenha uma meta-análise que vai juntar o estudo que a OMS usou, tá? Com esse estudo que bombou hoje, mostrando que no paciente não ventilado, a gente tem esse aumento de mortalidade que é o esperado. Então, não quero, né, reduzir a resposta imune de um paciente que ainda não está num quadro extremamente inflamado, como é o nosso paciente com quadro grave, ventilado mecanicamente principalmente, tá? Então, eu queria reforçar isso e falar também que o estudo da ivermectina, que traz para nós sinais de potencial eficácia também, temos que esperar o ajuste dele, tá? Também é em pacientes hospitalizados graves, dentro desse grupo, uma parcela ventilados mecanicamente. Então, nós não estamos falando de medicamentos que a pessoa vai para a farmácia e compra, ok? E no caso, tanto da dexametasona quanto da ivermectina, vamos pensar nos efeitos adversos que esses medicamentos têm, tá? Então, a dexametasona, tanto para o paciente hospitalizado quanto deshospitalizado, o risco de hiperglicemia, de descompensação do diabetes, que pode ainda piorar o quadro, né, infeccioso desse paciente, tá? Ivermectina, o risco de disfunção hepática, aumento das enzimas hepáticas. Então, muita atenção, não estou falando do paciente que não está hospitalizado. Nós temos pouquíssimos estudos com o paciente deshospitalizado, ok? Ok. O Clécius perguntou: o uso de antibióticos em 72% dos pacientes com Covid-19 não estariam sendo utilizados como profilaxia? Não. Nesse caso, né, esse estudo, ele detalha um pouco mais, né, quais são, não é uma profilaxia. Na verdade, esse paciente, ele vai entrar vai ser hospitalizado com esse quadro grave de pneumonia, que a princípio não é possível diferenciar se há uma co-infecção ou não, vai ser feito um julgamento clínico e avaliado se há a possibilidade desse paciente ter uma infecção, né, bacteriana principalmente, né? Então, não estou pensando, não existe profilaxia para a pneumonia, tá? Então, não é para esse aspecto profilático, nem mesmo em pacientes com disfunção respiratória, né? A gente tem evidências desse aspecto profilático. Por isso que é importante garantir que seja coletado o material na hospitalização antes, né, de iniciar um antimicrobiano durante a hospitalização, para depois, então, ser suspenso se não for recomendado. Então, esse estudo mostra entre pacientes hospitalizados, ok? E eu esqueci de falar do oseltamivir, que me perguntaram, né, também, além da ivermectina. O oseltamivir, ele não tem evidência, né, de eficácia para a infecção, né, COVID-19, mas tem uma redução, mesmo que mínima, do tempo de recuperação do paciente com gripe, né, ou seja, o paciente que está com infecção por influenza, né, influenza vírus. Então, a recomendação do uso do oseltamivir, principalmente para gestantes e pacientes idosos, seria também para cobrir uma possível co-infecção do influenza com o SARS-CoV-2, que faz um quadro muito mais grave, além da própria vacinação, né? Então, a eficácia do oseltamivir é para o vírus influenza, não para o SARS-CoV-2, e não justifica tomar esse medicamento se há infecção somente por SARS-CoV-2. Tá, joia. O Clécius teve mais uma pergunta. Conciliação de medicamentos em uma epidemia, como realizar considerando situações críticas de insuficiência de leitos e equipes, conforme visto em diversas regiões do país? Não seria uma utopia? Tá,
Eu acho o seguinte, nós temos o Brasil de norte a sul, né? Pelo contrário, sabemos que existem vários hospitais que têm um serviço de conciliação de medicamentos bem, né, estruturado, tá? Dentro das realidades, eu penso que o paciente com infecção por SARS-CoV-2, ele é uma prioridade. Então, assim, se a gente não pode prover um serviço clínico, né, para todos os pacientes de um hospital, a gente tem que estabelecer prioridades, tá? Então, falar que é impossível fazer conciliação de medicamentos para pacientes SARS-CoV-2 em todos os hospitais, a gente sabe que isso não é verdade. Então, é claro que vai ser 2 pesos, 2 medidas, para estados onde a gente está em situação realmente emergencial, com um número de leitos com uma ocupação altíssima, vai ter que ser estabelecida uma coisa, né? Mas a gente tem que pensar em reestruturação de protocolos. Se no meu hospital agora eu não consigo mais fazer conciliação de medicamentos para todos os pacientes, quais são aqueles que se beneficiariam mais, né? Então, com certeza, esse paciente hospitalizado num serviço de urgência e emergência com quadro grave de SARS-CoV-2, ele deve ser prioridade da equipe. E outra questão, né? A conciliação de medicamentos, ele é uma prática que ela pode ser feita preliminarmente, né, por um profissional que ele é treinado para aquilo, né, ou um estudante, depois checado pela equipe, né? Então, nós temos aí todo um movimento nacional também para disponibilização de mão de obra, de profissionais e de estudantes de farmácia, de enfermagem, né, que podem auxiliar nesse estudo preliminar do que o paciente tomava em casa, né? Porque imagina, o paciente tomava em casa um citalopram, ele, né, um antidepressivo, por exemplo, que provoca prolongamento do intervalo QT. Eu vou ter que pensar, será que eu continuo o uso desse antidepressivo durante a internação desse paciente ou não? Então, quem coleta o dado inicialmente, né, pode ser um profissional ou um estudante com uma formação, né, ainda não finalizada, mas a certificação e a decisão clínica vai ser da equipe que está, né, cuidando desse paciente. E deixar passar a conciliação, gente, pode levar à piora do paciente, é isso que a gente não pode esquecer, tá? Tá, joia. Professora, tiveram mais algumas dúvidas, mas infelizmente o nosso tempo acabou, está acabando. E eu queria aproveitar e agradecer muito a sua participação, falar que foi uma excelente live, o assunto abordado é de extrema importância e foi muito interessante. Muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço, Evelyn, pelo seu apoio, né, e pela parceria. Parabéns, doutora. Parabéns mesmo. Foi assim, extraordinário essa live. Muita gente comentando aqui. Algumas questões ficaram para uma próxima live, né? Devido ao tempo. Mas eu tenho certeza que em breve a senhora estará aqui conosco. Seja bem-vinda. E eu aguardo aqui você de novo em alguma outra live, alguma data, horário que você quiser. A Ateneu está de portas abertas para a senhora. Fique à vontade. Se quiser voltar aqui trazendo novidades, né? Querer trazer algum tipo de informação que chegou que chegou de última hora, que você queira passar para a gente. Então, a Ateneu está aqui de portas abertas para você, tá bom? Muito obrigada, Viviane, pelo convite, né, da Ateneu, e realmente por dar todo o apoio aí na live de hoje. Eu só queria deixar um salve para os meus alunos que estão me assistindo, né, dizer que eu estou com muita saudade, também tem sobrinho, tem primo, tem mãe, tem cachorro, tem periquito, que a gente está longe, morrendo de saudade, não pode falar, né, então um beijo para todo mundo, meus colegas, né? Inclusive tem um primo seu. Inclusive tem o Gabriel aqui falando, sou eu, Gabriel, tô aqui. Meu primo, pois é, 10 anos, já está pensando em ser cientista daqui a pouco. Tá. Olha que bonitinho, gente. É o jeito que a gente tem de se ver. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Evelyn também, muito obrigada. Quero lembrar a todos que na descrição do vídeo nós temos
um link direto para o curso, tá? Do Covid-19, que a doutora Mariana também faz parte. Também tem um link diretamente para o e-book também, que faz parte também dessa live em si, né? Porque tem todo um material que a doutora Mariana trouxe para a gente. E eu quero agradecer a Andresa e toda a equipe da UFMG pelas maravilhosas lives que nós estamos tendo agora, toda semana. Gente, vocês estão de parabéns, eu agradeço muito a vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Gente.